Eu sou a Aisha, da revista Helenas. Você está assistindo uma entrevista do projeto Eleições de 22. Nós convidamos mulheres candidatas de todos os partidos do nosso estado, com contatos disponibilizados na base do Tribunal Regional Eleitoral, para trazer o debate aqui para a esfera de Bauru. Nosso propósito principal é difundir os programas das candidatas que nós vamos entrevistar, minimizando a desigualdade política e proporcionando visibilizar as pautas que problematizam as nossas vivências. Eu hoje estou aqui com a professora Cristiane Manol, do PSTU, da bancada Educação e Luta. A Cristiane faz parte de uma candidatura coletiva composta por professoras a serviço das lutas da classe trabalhadora em nosso estado. Ela é professora do município de Jaú, presidente licenciada da Associação Luta, e ela está junto com a Maria Guilherme, que é enfermeira e professora do CBS de Sorocaba, a Michele Silva, que é professora da rede estadual na periferia de São Paulo, e a Kátia Sartori, professora da rede estadual de São Paulo em Campinas. Bem-vinda, Cristiane, muito obrigada pela sua participação. E vamos lá, a primeira pergunta nossa aqui seria: o Brasil está entre os 5 países que mais violentam e matam mulheres no mundo. Diante disso, qual seria a sua proposta, a proposta do seu coletivo, para combater o feminicídio e a violência contra as mulheres? Bom, Aisha, primeiro eu quero agradecer bastante o espaço. Para a gente é muito importante um espaço para estar aqui conversando com a classe trabalhadora e aqui especificamente com as mulheres, né, da classe trabalhadora. Eu quero dizer que agora em agosto a Lei Maria da Penha completou 16 anos e que ela é considerada a terceira mais completa do mundo no combate à violência doméstica. E ao mesmo tempo o Brasil saltou de 7º para 5º lugar em violência doméstica. E o que tem por trás disso? É que a lei sozinha, sem investimento e sem recursos para que ela seja aplicada, ela não salva as nossas vidas, né? Ela é uma lei muito importante, é, como eu disse, considerada a terceira mais completa do mundo, mas ela precisa de investimento, ela precisa de recursos. Eu trouxe aqui anotado porque são informações importantes. Só para a gente ter ideia, o Brasil tem mais de 5.000 cidades e cerca de 400 cidades apenas tem delegacia especializada em proteção da mulher. E dessas, menos de 100 tem atendimento 24 horas. Então, para proteger as mulheres, a gente precisa desse tipo de política pública. Os feminicídios aumentam, 68% das mulheres negras, né, vítimas do feminicídio, e ao mesmo tempo os investimentos diminuem. E diminuem em todos os governos. Por exemplo, entre 2009 e 2011 caiu 50% o investimento nas políticas públicas de proteção à mulher, e agora no governo do Bolsonaro caiu em 70%. E o Bolsonaro e a Damares banalizam a violência contra a mulher. Agora, para a gente ter uma ideia, em 2021 foram 351 bilhões de reais de isenção de imposto para um punhado de favorecidos da iniciativa privada. Agora, olha o contraste. O orçamento para 2022 de 44 milhões, quer dizer, a isenção de imposto foi 8.000 vezes maior do que o investimento programado para a proteção das mulheres. Então, o que acontece? O Dória também, nesse último ano, investiu 1,5% do orçamento previsto para a proteção das mulheres. Você imagina que de cada R$100 previsto, ele investiu R$1,50. E em Jaú, só para você ter uma ideia, a gente gasta por ano R$500 mil na Secretaria de Investimento das Mulheres, de política pública de proteção às mulheres, enquanto que a mesma cidade gasta R$1.200.000 por mês em cargos e funções de indicação política. Então a gente entende que não falta dinheiro. Quando a gente pensa assim, mas não faz tudo que o dinheiro dá. Não, está bem longe. Recurso para proteger as mulheres a gente tem, mas a gente precisa enfrentar esses desvios de verba pública, esses ralos de verba pública e enfrentar também essa lógica para garantir a proteção das mulheres. Então, o que a gente precisa? Primeiro, de investimento. Não adianta eu trazer aqui propostas mirabolantes, mudar a cor das casas das mulheres, se a gente não tiver investimento para que essa política seja aplicada. Casas-abrigo, a mulher passa por violência doméstica e ela não tem para onde ir. Delegacia 24 horas.
precisa de assistência material e psicológica para essas mulheres, de punição exemplar aos agressores, mas para a gente ter tudo isso, a gente precisa de investimento e de recursos. Qualquer outra coisa é falácia. E aí, para ter isso, a gente precisa enfrentar os interesses que sugam esses recursos para a gente poder ter recursos para aplicar. Entendi. É realmente complicado, né? E, bom, a gente sabe, né? Nós mulheres, nós somos vítimas do machismo em diversos espaços. No trabalho, no estudo, por exemplo. No ambiente político, você já sentiu esse tipo de opressão? De que forma que isso aconteceu? Certo. Primeiro, eu quero ressaltar que dentro do meu partido, a gente tem uma política intensa de formação para todos os nossos militantes, né? A pauta de defesa das mulheres e também das LGBTs, dos negros e negras, ela é uma pauta de todos os militantes do partido. Então, se alguma coisa acontece dessa forma lá dentro, ela sofre sanção e formação. Então, inclusive, a gente tem a única chapa formada por 2 mulheres para a presidência da República, né? Isso é muito significativo e importante para a gente. Mas no ambiente político, de modo geral, no movimento sindical, dentro de conselhos que a gente participa em defesa da categoria, assim, isso é uma constante, inclusive. É comum que seja colocado um homem para falar mais alto, para descredibilizar a nossa fala, inclusive com fins políticos e de tomar uma posição ideológica descredibilizando ou mesmo desqualificando para que a gente, enquanto mulher, tenha menos espaço para poder falar. Isso é constante, a gente precisa enfrentar isso cotidianamente dentro do movimento sindical de forma bem acentuada, né, e nos conselhos e nos espaços políticos aí que a gente ocupa. Isso é constante. Então, a gente tem, na revista Helenas, nós temos um projeto que é a Feira das Helenas. Nesse projeto, as mulheres empreendedoras, elas têm oportunidade de expor os seus trabalhos. Então, a gente vê, inclusive, na própria economia, a maioria dos empreendedores são mulheres, né? Pelo menos é o que a gente vê nas feiras, economia criativa, circular. O que você acha importante para essas mulheres que estão tentando se colocar profissionalmente empreendendo? Tá, bom, primeiro eu quero dizer que toda iniciativa que favoreça, né, eu não sabia do projeto, né, da feira de vocês, e acho bastante interessante, porque toda iniciativa que favoreça a autonomia financeira das mulheres, ela é muito importante, porque faz parte do combate à opressão. A mulher ter autonomia financeira é uma forma dela se libertar, né, da opressão, né, e da violência doméstica, inclusive isso. Então a gente vê e acha muito importante, com muito bons olhos a iniciativa de vocês, dessa feira e de favorecer através dessa feira essa autonomia das mulheres para que tenham condições, né, de ter a mesma autonomia financeira. O que a gente percebe também é que nem todas as mulheres têm essa saída e que também não é à toa que as mulheres são a maioria dos empreendedores, porque a gente entende que isso tem relação também, que as mulheres também são a maioria dos desempregados. E toda a precarização das leis trabalhistas, que atinge a classe trabalhadora em cheio, né, atinge de forma muito mais cruel as mulheres e muito mais cruelmente as mulheres negras, né? Porque por conta da pirâmide social. Então, o que a gente diz é que esse sistema capitalista, ele se sustenta da exploração. E o que a gente defende é que o empreendedorismo, ele se coloca como uma saída, que infelizmente não abarca mesmo todas as mulheres, e que a maioria da classe que vive é uma condição cada vez mais precária, de fome, inclusive os lares chefiados por mulheres também, eu não trouxe os dados exatos hoje, mas também são os lares que sofrem mais com a precarização dos trabalhos, com o achatamento dos salários, né?
Então, o que a gente defende é que essas mulheres, que a gente precisa inverter a lógica do capitalismo, que a gente precisa inverter a forma de relação trabalhista, e a gente precisa que a riqueza que a gente produz sirva para atender as nossas necessidades, né? Que seja investido, aqui eu coloquei, que seja conduzido, que tenha um plano de empregos para a classe trabalhadora de conjunto. Porque, como eu estava falando antes, quando rebaixa o salário, não é à toa que o sistema capitalista mantém metade da população, né, mais da metade da população, que são as mulheres, com um salário rebaixado, porque isso puxa para baixo o salário de toda a classe trabalhadora e isso atende à exploração capitalista. Não é à toa também que hoje a gente está aí com 2 lutas na minha cidade, aqui em Jaú, aqui em Bauru provavelmente também, e no país todo. Hoje o país todo esteve em luta pelo piso nacional da enfermagem. Não é à toa, e a gente está em Jaú na luta pelo piso dos profissionais do magistério. Não é à toa que são 2 categorias majoritariamente femininas. Então, o rebaixamento do salário das mulheres, o desemprego das mulheres e a opressão machista serve à exploração capitalista. A gente defende uma política de empregos com redução da jornada sem redução dos salários, para toda a classe trabalhadora, porque a gente tem condições de fazer isso, a gente tem tecnologia para trabalhar menos e a gente trabalha mais. Cada dia mais, cada dia a gente tem mais tecnologia para trabalhar menos e cada dia a gente trabalha mais. Também políticas públicas que tirem das costas da mulher a sobrecarga dos cuidados, como creches, lavanderias públicas, restaurantes públicos, para que a mulher também tenha a condição de estar melhor inserida no mercado de trabalho e também revogar todas as leis que retiraram direitos trabalhistas que atingem em cheio as mulheres. Como a reforma da Previdência, que aumentou aí o tempo de trabalho, mais uma vez as mulheres são as mais prejudicadas, mas como eu respondi anteriormente, para fazer isso é necessário enfrentar os interesses desse sistema. E aí, assim, porque a gente vê tudo isso aí que você falou, da questão da precarização do trabalho, atinge muitas mulheres, de que forma? Essas mulheres, elas acabam optando por uma coisa mais flexível, que seria empreender, porque elas não conseguem uma colocação, elas têm filhos, elas não conseguem essa flexibilidade porque são muitas responsabilidades, a responsabilidade de uma casa, a responsabilidade das crianças, muitas vezes elas são chefes de uma família com pais, com filhos, com irmãos mais jovens, e elas vão para esse empreender como uma forma de ter uma garantia de sustento e, ao mesmo tempo, uma flexibilidade para poder atender todas essas demandas que elas exigem. Então, por isso que eu me perguntei, assim, em relação a isso, assim, da mulher empreender mesmo. A mulher, ela vai empreender, ela vai ter um negócio, ela vai... hoje a gente sabe que muita gente está sendo colocada na MEI, né? E a gente vai ter aí futuramente uma massa de pessoas se aposentando com um salário mínimo e que precisam continuar no mercado de trabalho para sobreviver. Ele vai continuar, exatamente. Então, assim, era sobre isso que eu queria falar. Você acha que então a solução seria... A gente não pode aceitar o empreendedorismo que vem sendo imposto para a classe trabalhadora como uma solução, porque na verdade ele é uma precarização das relações trabalhistas. Então essa é a primeira questão, que a gente precisa que as relações trabalhistas atendam às necessidades das trabalhadoras, mesmo porque no empreendedorismo, que tem uma palavra bonita para precarização aí das relações de trabalho, não tem nem direito, não é respeitado nem a proteção à vida, né? Sem direito nenhum, direito de aposentadoria. Então isso é uma questão. Agora, em relação ao pequeno empreendedor, né, que é o termo que está sendo debatido aqui e que precisa ser debatido mais profundamente, a gente também defende que aumentar os impostos para os grandes proprietários, para os mega empresários que levam embora do país, inclusive, toda a riqueza que a gente produz, para ter condições melhores de crédito para os pequenos proprietários, para os empreendedores. Essa é uma questão, mas a gente precisa, inclusive porque são os pequenos proprietários que geram mais empregos, que movimentam a nossa economia, porque os grandes empresários, os banqueiros, os latifundiários, eles movimentam a economia deles. A nossa, da classe trabalhadora que precisa comer, que precisa produzir comida e comer, quem movimenta são os pequenos proprietários também,
conhecidos empreendedores. Então, condições de crédito barato para os pequenos proprietários, taxando os mega empresários, mas também a preservação das relações trabalhistas, sem banalizar o termo empreendedorismo, que ele, na verdade, acaba sendo um nome bonito para a retirada de direitos. Muitas mulheres são duplamente ou mais até discriminadas, né? Além do gênero, pela sua raça, pela sua religião, pela sua condição social, sua idade ou mesmo sua orientação sexual. Então, esses grupos, eles sofrem os efeitos desse preconceito carregado e dos seus desdobramentos. O que você acha que poderia ser feito, assim, para melhorar a condição de, por exemplo, mulheres transnegras, mulheres 40 mais, 50, 60 mais, que querem estar no mercado de trabalho, são produtivas e sofrem com esse preconceito como o etarismo, a transfobia? Bom, como você falou, realmente não só duplicada, porque a gente entende que não é uma soma de opressão, né? A mulher negra, por exemplo, ela não sofre a soma da opressão machista com a opressão racista. Uma opressão potencializa realmente a outra. E essa questão que você colocou em relação mesmo ao mercado de trabalho tem a ver com a pirâmide social, né? Ela é uma pirâmide social onde uma mulher branca recebe 20% a menos que um homem branco, um homem negro tem um salário médio de 40% a menos que um homem branco e uma mulher negra tem um salário médio de 70% a menos do que o topo da pirâmide, que seria o homem branco. E como eu disse para você anteriormente, esse rebaixamento de salário e essa opressão, ela é muito funcional para o capitalismo, ela é muito importante. A gente pensa, por isso a gente defende que não dá para combater as opressões preservando o capitalismo, porque as opressões, elas não são um defeito do capitalismo, elas são uma base de sustentação de um sistema que subsiste, que se sustenta de explorar a gente, de explorar a nossa classe. E ele explora a classe trabalhadora toda e ele usa as opressões para explorar mais e melhor, e para dividir a gente, porque divididos a gente também tem menores condições de enfrentamento. E o que é mais triste, assim, eu sempre fico muito pensando nisso, toda vez que a gente vê um feminicídio, ou mesmo as mortes pelo racismo, as mortes cruéis da LGBTfobia, de pensar que esse preconceito e essa opressão que mata a gente aqui embaixo, ela é reforçada diariamente com o único e exclusivo objetivo de manter os lucros de quem está lá em cima. Então é a gente morrendo mesmo, literalmente morrendo para sustentar o lucro. Porque os grandes capitalistas, por exemplo, da empresa de telemarketing aqui que prefere contratar as LGBTs e pessoas trans que ficam guardadas lá dentro para não mostrar a cara, para pagar absurdamente menos e com relações trabalhistas cada vez menores, até faz às vezes um banco faz lá uma propaganda bonita contra a LGBTfobia, mas ele não se importa que essa LGBTfobia ou mesmo o machismo continue nos matando, enquanto isso produz para eles uma mão de obra mais barata para manter os lucros deles. É muito triste a gente pensar nisso. E o que a gente defende é inverter a lógica mesmo do capitalismo, né? Inverter essa lógica de utilidade, de que a gente, no capitalismo, todos nós somos dinheiro, somos lucro, não tem para os capitalistas até uma questão ideológica, a ideologia deles é o lucro. Né? Então, eles usam as ideologias para manter o lucro. Então, a gente defende inverter essa lógica, que a gente trabalha para garantir as nossas necessidades. E aí, dentro disso, a gente precisa de políticas de reparação, como cotas, né? Como cotas não só para as mulheres, mas também cotas para as mulheres. Vamos chegar lá nessa pergunta, já a gente vai falar sobre isso. Qualificação, campanha intensa educacional de combate a essas opressões, ao etarismo, à transfobia, à LGBTfobia, ao machismo, uma campanha intensa de combate dentro da nossa classe, para dizer aos homens da nossa classe que a gente é oprimido, que a gente é explorado de conjunto. Então a gente precisa de conjunto enfrentar o sistema que explora a gente. Ok, bacana. Bom, e outro tipo de violência, né, que a mulher também está sujeita, é a violência obstétrica. Ultimamente, assim, a gente ouviu alguns casos aí na mídia, casos sérios, graves, muito tristes, né? E ela não conta ainda com uma legislação específica para ser proibida.
tem um projeto de lei tramitando no Senado que torna crime essa violência obstétrica e estabelece procedimentos para prevenção dessa prática no Sistema Único de Saúde no SUS. Esse PL é o 2082-2022 da senadora Leila Barros, que é do PDT do Distrito Federal. Em relação a esse projeto, você acha assim, o que você achou do projeto? Você acha que poderia melhorar? Alguma coisa que você acha que poderia ser acrescentado? A gente tem acordo, né, com o projeto, ele prevê a detenção de até 2 anos, né, para violência obstétrica. A gente tem acordo com esse projeto por conta de todas as violências que as mulheres são expostas e que precisa mesmo de uma forma de punição. E é importante também colocar que a violência obstétrica, e o Brasil é o segundo país, né, com maior índice de violência obstétrica no mundo, e isso tem relação com as raízes de colonização, da colonização e da escravidão a qual foi submetida as mulheres negras e as mulheres indígenas, inclusive o mito de que a mulher negra aguenta o parto com tem mais força para o parto. Então, isso vem aí, tem essa raiz que vem também do racismo, né, e vem da escravidão mesmo, e que aí acaba novamente atingindo o conjunto das mulheres. Então a gente tem acordo com o projeto, entende que ele é um projeto importante, que precisa mesmo punir de forma exemplar esse tipo de violência, mas junto com isso, que também a gente precisa ir além da punição, mas lutar pela libertação das mulheres, né? Pela libertação de que é tão importante no capitalismo, que a opressão das mulheres e o controle do corpo das mulheres, né? E que se retrata aí na violência obstétrica, ele é de importância para o capitalismo, porque aí nós mulheres, eu falei anteriormente em outra questão, da necessidade de restaurantes públicos, lavanderias públicas, creches. A gente tem uma defasagem imensa em todas as cidades, no país todo, de número de vaga em creche. E restaurante público, então, lavanderia, muito menos. Porque a mulher assume essa responsabilidade. Na pandemia, as crianças ficaram em casa, necessariamente, por conta do isolamento, e o Estado não precisou nem se preocupar com isso, porque cada mulher se vira com a vizinha, com a avó, com a tia, porque carrega sobre ela a carga dessa responsabilidade. Então é muito importante para o sistema capitalista manter esse controle do corpo das mulheres. Essa autonomia do corpo da mulher não é da mulher. Não. Do corpo da mulher Do sistema capitalista, para que a gente continue se responsabilizando, carregando nas nossas costas a responsabilidade que deveria ser do Estado, de garantir o cuidado das nossas crianças, de garantir condições para que a gente pudesse, inclusive, trabalhar e garantir o sustento. Então, isso se retrata, tem isso por trás, essa questão da violência obstétrica. Então, a gente pensa que, para além do projeto de punição, e que ele é necessário, é preciso avançar, enfrentar o capitalismo para conseguir a libertação do corpo das mulheres, a libertação das mulheres, que não é possível libertar completamente dentro desse sistema, que, como eu já disse, se utiliza dessa opressão para explorar. E também a gente precisa, outra questão importantíssima, é o investimento na saúde pública. Para ter atendimento digno, não só na questão obstétrica, outro dado também importante, que vale a pena comparar com aquele número anterior que eu coloquei, é o mesmo país que deu 351 bilhões de reais de isenção de imposto para um punhado mesmo, que dá para contar, de favorecidos da iniciativa privada, eu e você, nós todos pagamos muito imposto, né? Não é pra gente. Esse mesmo país teve investimento no mesmo ano de 160 bilhões na saúde pública. É menos da metade. Então, a gente não tem investimento na saúde pública, e aí a gente tem uma saúde pública precarizada, e isso se reflete de todas as formas e na vida das mulheres também. Verdade. Bom, aí voltando àquele que você ia falar sobre cotas, então a pergunta seria assim, você é a favor do sistema de cotas de gênero? A gente é a favor do sistema de cota que venha como uma política afirmativa. O sistema de cota de gênero, né, assim como o sistema de cota racial, que a gente
eles não resolvem o problema, mas eles se colocam como uma política de reparação, né? E a gente defende sim como uma política de reparação. Bom, aí a gente pode aqui finalizar. Então são duas perguntas que você até pode responder, a primeira ou juntas ou em separado, né? O que é ser mulher no Brasil hoje para você? Bom, vamos lá. Ser mulher no Brasil e no mundo e dentro desse sistema capitalista é isso que a gente colocou, né? Os salários precarizados, carregar sobre as nossas costas a responsabilidade dos cuidados e todas essas questões que a gente vem colocando aqui até agora. Mas eu também acho muito importante dizer que ser mulher no Brasil não é a mesma coisa para todas as mulheres. Eu até coloquei alguns exemplos aqui para a gente comparar, para ter uma noção evidente de que não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa ser mulher no Brasil para Luísa Trajano, que lucra pagando salários baixos, e para as funcionárias dela que precisam de salário melhor para pôr de comida na mesa. Não é a mesma coisa, por exemplo, para a Vera, que é a nossa candidata a presidente, está excluída dos debates eleitorais, enquanto as mulheres representantes do agro estão lá dentro dos debates. Não é a mesma coisa para a prefeita Suelen, que quer aprovar uma reforma aí da Previdência que tira mais direitos, inclusive das mulheres, que são as primeiras, aumentando o tempo de aposentadoria, dificultando a aposentadoria, dificulta a vida das mulheres que têm essa jornada dupla e todas essas questões que a gente já colocou. Não é a mesma coisa para ela e para as servidoras municipais, que vão ter o tempo de trabalho aumentado, os direitos retirados. Então, todas as mulheres sofrem a opressão do machismo, mas a exploração do capitalismo que se utiliza dessa opressão machista, ela vem sobre a classe trabalhadora, sobre as mulheres da classe trabalhadora, isso. E sobre os homens, negros e mulheres da classe trabalhadora. Okay. E você se identifica com alguma corrente feminista específica, Cristina? Olha, nós somos de uma corrente... O PSU é um partido socialista e revolucionário que a gente combate as opressões dentro do capitalismo, porque a gente entende que o capitalismo se sustenta das opressões. Como eu falei anteriormente, não é possível acabar com as opressões dentro do capitalismo. A gente, inclusive, parte da ideia de que se eu passo um pano para o capitalismo, né? Eu uso esse termo às vezes falando com o pessoal. Se eu tiro do capitalismo a responsabilidade pela opressão, eu estou aliviando o lado dele. Na verdade, é o que a gente precisa combater as opressões com esse recorte de classe dentro do capitalismo, com a consciência de que as opressões são uma forma de exploração. São uma forma de aprofundar a exploração. Então, a gente constrói o MML, que é Movimento de Mulheres em Luta. Eu milito no PSTU há 8 anos e também no MML, que é o Movimento de Mulheres em Luta, que trata aí dentro do movimento as pautas específicas das mulheres, mas combinadas com as pautas da classe trabalhadora, e que a gente chama toda a classe trabalhadora para se unir, porque enquanto o capitalismo nos divide para nos explorar, a tarefa da luta contra as opressões é unificar a nossa classe para a gente ter força para lutar de conjunto contra essa exploração. Entendi. Bom, agora nós finalizamos aqui e você poderia, assim, você tem algum momento agora para você fazer as suas considerações, para falar com as pessoas que estão nos assistindo nesse momento. Então, fica à vontade, Cristina. Bom, eu quero dizer que para cada uma dessas conquistas, para cada uma dessas necessidades que a gente entende enquanto mulher trabalhadora, a gente precisa enfrentar os interesses desse sistema. E é cada vez mais evidente isso. E que não dá para enfrentar os interesses desse sistema atrelados ou financiados, né? Como a gente vai ver campanhas milionárias aí que são financiadas por esses interesses, e que não dá para enfrentar esses interesses atrelados, amarrados e financiados a eles, né? Então, que por isso a gente apresenta as nossas candidaturas, a nossa candidatura a deputada estadual numa bancada de educação e luta,
que é construída de forma independente, com independência de classe, para enfrentar esse sistema, enfrentar esses interesses, defender serviço público, educação, saúde de qualidade para toda a classe trabalhadora, e que a gente convida todas as mulheres e homens, juventude, LGBTs, os negros e negras a vir com a gente construir uma saída para a classe trabalhadora. O número posso falar? O número? Não, pode falar o seu número. Tá, o número da nossa bancada Educação e Luta é 16100. A gente convida, mas o que a gente convida é não só o voto, mas é vir construir com a gente essa luta, que não começa e nem termina nas eleições. PSTU 16 aí para toda a classe trabalhadora. Muito obrigada. Obrigada, Cristiane, por participar conosco desse projeto. A sua contribuição com a sua presença aqui e a sua candidatura fortalecem a nossa democracia e colocam as mulheres onde nós queremos e nós devemos estar. E obrigada a vocês por estarem conosco e votem consciente. Obrigada.